Rock na igreja, irmão? Rock? Mas o irmão não sabe que o diabo é que é o pai do rock? Ah, não, 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 tá louco. O que é isso agora na igreja? Mundão? Só faltava essa. Rock na igreja. Será? Deixa eu primeiro. Eu sou o Danielson e antes de falar sobre rock na igreja, eu quero falar sobre a frase: o diabo é o pai do rock. Essa frase está na letra de uma música do Raul Seixas, um roqueiro, que compôs essa música acho que na década de 70, tem essa frase. E eu não sei se ele não está parafraseando talvez algum outro roqueiro estrangeiro traduzindo essa frase, mas é dele, não tem nada na Bíblia a respeito de proibição de algum tipo de ritmo. O que tem na Bíblia em João capítulo 8, versículo 44, diz assim: Vós sois do diabo, que é o vosso pai, quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Segundo a Bíblia, o diabo é pai da mentira, não é pai do rock, tá? E a Bíblia fala em Salmo 150, a Bíblia fala em Salmo 150, que é um salmo todo, uma aula de louvor, dizendo, né, que a gente deve, olha, louvai-o com som de trombeta, com saltério, com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Símbolos sonoros, símbolos retumbantes são bateria. Todo ser que respira louva o Senhor. Tudo isso é para louvor de Deus. Mas como surgiu a palavra rock? Como surgiu o rock and roll na igreja? Será que é uma novidade? Estão querendo trazer um mundão para a igreja? Não, na verdade é o contrário. O rock and roll surgiu na igreja. Surgiu na igreja basicamente norte-americana. A palavra rock and roll quer dizer deixar as pedras rolarem. Imagina assim, as pedrinhas no fundo do rio, elas são pedras, elas são imóveis, mas à medida que o rio vai, a correnteza do rio faz com que essas pedrinhas que são mortas, imóveis, comecem a rolar. Então, rock and roll, no contexto original, quer dizer improviso, se deixar levar pela correnteza. Que correnteza é essa originalmente? Essa correnteza era, originalmente falando, né, vem da correnteza do Espírito Santo. Né? Eles aconteciam nas igrejas pentecostais e carismáticas dos Estados Unidos. Carismático e pentecostal são igrejas que acreditam no poder do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo, né? A partir da década de 1940, eles tocavam ritmo no estilo blues, e tinha no momento do louvor, que eles estavam lá tocando o blues, que o ministro de louvor, ou a ministra, né, quem estivesse ministrando o louvor naquele momento, ele começava a improvisar. É o que na Bíblia chama de cântico espiritual. Começava a improvisar, não era nada que estava ali no inário, não era uma letra que estava pronta. Na hora, a pessoa começava a orar cantando, improvisando, falando com Deus naquele momento. E a pessoa, o ministro falava uma frase de impacto, o coro repetia aquela frase de impacto. E cada instrumentista, né, que geralmente era um guitarrista, o baterista, o organista, e o contrabaixista, que era aquele contrabaixo acústico, eles iam improvisando também. Então, todos eles. Então, let's rock quer dizer deixe-se levar, deixe-se rolar, rock and roll, deixe-se levar pela correnteza do espírito. Foi aí que. E eles iam se entusiasmando tanto que blues, que é um ritmo melancólico, ia se tornando cada vez um ritmo mais alegre, mais entusiasmado. Então, era um ritmo, apesar de ter uma pegada de blues, ele era mais alegre e mais rápido do que o blues. E isso foi chamado de rock and roll. Foi só depois disso que as pessoas gostavam desse rock and roll, que o rock and roll, principalmente por pessoas que saíram da igreja para o mundo secular, começaram a usar o rock and roll para transformar em dinheiro. E foi aí que saiu da igreja. Resgatar aquilo que o inimigo, que a ganância humana tirou da igreja, é um ato correto. Então se deixe levar pelo Espírito e